Papo em Dia vai conversar com vocês sobre o Rio dos Piratas, o Rio de Janeiro. Mas antes, você já sabe, vai lá, se inscreve no canal, comenta, dá like, assinala o sininho para receber notificação e manda sugestões, manda mensagem, que é para a gente manter o nosso papo sempre equilibrado e de bom senso. Por que Rio dos Piratas? Você está pensando que os Piratas do Caribe, o Jack Sparrow, esses filmes todos que acontecem aí em Hollywood, aconteceu na ficção? Não, acontecia de verdade. E o Rio de Janeiro é uma baía que foi achada com essa finalidade. A Baía de Guanabara é o Rio de Janeiro, sempre foi. E ali na sua orla estão os ricos, estão as classes mais abastadas. Isso pegando a parte de Copacabana até o Pontal do Recreio dos Bandeirantes. Mas a Ilha do Governador é a porta de entrada, Baía de Guanabara, para todo tipo de tráfico. Tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico contrabando, descaminho, o que seja. E isso com a conivência dos políticos. Sempre houve essa conivência e essa manipulação. E até hoje ocorre isso. No século XVI, os franceses, holandeses, ingleses, todos queriam ter acesso à Baía de Guanabara. A famosa invasão francesa, a invasão holandesa em Pernambuco, tudo isso era simplesmente uma forma de você pegar produtos e riquezas da América e levar para a Europa. Por que isso? Porque o mar Mediterrâneo, a rota comercial da Ásia para com a Europa e de troca da Europa também com a África, tinha sido tomada em 1415, 1453, pelos turcos otomanos, pelo Império Otomano. Você já sabe disso porque você estudou isso, tenho certeza, na sua escola. Mas, com esse fechamento da rota comercial no mar Mediterrâneo, vamos para a América. Colombo tinha chegado na América, Vasco da Gama já tinha feito seu trabalho, Américo Vespucci, que dá nome à América, é o grande descobridor, é uma pessoa que a gente tem que estudar mais, hein? Você estuda muito pouco Américo Vespucci nas escolas. E o Rio de Janeiro faz parte disso. O achamento, o reconhecimento oficial de Portugal, nada mais é, nada menos do que um ponto que Portugal achou na Bahia e no Rio de Janeiro para fazer o seu comércio com a Índia, com a África, pegando a costa sul do Atlântico. Perfeito? E o que acontece? O Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Se de um lado nós temos a Bahia, para dentro nós temos florestas, morros, que se escondia todo tipo de contrabando, de tráfico que podia se fazer para enganar a coroa portuguesa e os ingleses. E assim é feito até hoje, se você parar para pensar um pouco. Aonde o tráfico entra? Entra pela Baía de Guanabara. O Rio de Janeiro, a grande entrada, o portal do crime é a Baía de Guanabara. Aí eu faço uma pergunta, o Rio de Janeiro tem guarda costeira? Não. Qual é o policiamento que é realizado pelo governo federal, pelo governo do estado na sua Bahia? Nenhum. Fora isso, por terra, o Rio de Janeiro tem 5 entradas. Por Niterói, a Dutra, a Washington Luiz, a Rio Santos e agora a Rio Magé, que pega o arco metropolitano que liga até a saída para São Paulo. Tem polícia federal para isso? Tem um policiamento ostensivo nisso? Não. E aí são executados os roubos de carga, são executados os contrabandos, os descaminhos, o tráfico que entra por terra. Mas 90% entra pela Baía de Guanabara. E os traficantes sabem disso. Os políticos também sabem disso. Todos sabemos disso. Inclusive tem séries em streaming falando sobre isso. Inclusive tem uma chamada Impuros, que tem até o Evandro do Dendê, mostrando como é que se faz isso. Então isso aí que eu estou falando é uma coisa que não é novidade. Só que esse acobertamento, ele ocorre porque o Estado, comandado por políticos que estão mancomunados e coniventes com o crime, fazem essa cobertura, se locupletam disso, fazem suas campanhas e passaram a ocupar cargos públicos com essa intenção. E essas igrejas neopentecostais, que não têm um mínimo de responsabilidade, de vínculo, de estrutura, e aproveitando-se de uma legislação que é feita no Brasil, elas abrem igreja em qualquer lugar, igrejas, entre aspas, e dão acobertamento moral para essas práticas ilícitas do crime que ocorre no Rio de Janeiro. Então, quando a gente vê criminosos
entrando nos cargos públicos, sendo deputados estaduais, federais, senadores, ou seja o que for, podem ser candidatos até à presidência da República. Porque a legislação brasileira, ela não prevê a proteção do Estado, da sociedade em relação a isso. Deveria ser proibido. Pessoas que respondem crimes de associação, de conveniências, de cumplicidade com o crime organizado, de serem candidatos, mas não. Aqui no Brasil, a lei da ficha limpa, que eles já querem botar abaixo, ela só serve para crimes que foram sentenciados e sentenças transitadas e julgadas, o que é uma lástima e é um erro, e por isso acontece o que está acontecendo no Rio de Janeiro. O deputado TH Joias, que a gente já sabe que é ligado à facção Comando Vermelho, vende armas, intermedia drones e todo tipo de facilidade para essa facção. E quando você pensa que ele está sozinho, nós sabemos que ele não está. Agora é preso o presidente da Leste, Rodrigo Bacelar, um cara que me vem de Campos com 17, 18 mil votos, se torna deputado, sabe lá Deus como, e aí ele trabalha como advogado no impeachment do Wilson Witzel, e sabe lá Deus com que promessas e com que cumplicidades, não dizendo aqui que o Witzel não tenha que ser impeachmentado, também era uma porcaria, e aliás uma lástima, até porque era um juiz federal, então uma vergonha maior. Mas ele se torna, o Bacelar, presidente da LERJ, um cara que não tem lastro, que não tem história, que não tem ideologia, que não tem compromisso com ninguém, a não ser com dinheiro, e agora a gente está vendo com a cumplicidade, com a conveniência, com as suas conveniências e conivências com o crime organizado, com essa facção chamada Comando Vermelho. Ele é o único culpado, ele e o TH Joias? Não. Nós sabemos que há diversos deputados que estão apoiando esse Rodrigo Bacelar, com vagas dentro da Alerj, com cumplicidades, aliás, muitos se elegeram nesse escândalo do CEPERJ, que usou dinheiro público para a compra de cabos eleitorais e compra de votos que aconteceram em 2022. Esse caso que está sendo explorado pela Justiça para botar para fora tanto esse Rodrigo Bacelar quanto o Cláudio Castro. Inclusive o voto da relatora, Galotti, já foi dado, primeiro. Aí pediram vistas, que é outro erro, já falei sobre isso no vídeo anterior, para postergar isso. Mas se Deus quiser, em final de janeiro, fevereiro, esses caras saem. E tem que sair para prisão. O Rio de Janeiro tem que parar de ser essa bandalheira que está havendo na política para acobertar os crimes e a entrada do tráfico sempre no Rio de Janeiro, na cidade e no estado. É uma vergonha, um estado que está quebrado, devendo 13 bilhões à União, com uma recuperação fiscal em que esse governador fica pegando dinheiro do Rio Previdência para pagar suas dívidas, o próprio Rio Previdência que está sendo saqueado nesse escândalo do Banco Master, que está sendo saqueado com esse crédito sexta. E esses deputados estaduais aí que ficam se arvorando de pátria, amor e família, também estão no bolso do Bacelar, estão no bolso do Castro e tentando de alguma forma continuar no poder, porque a única coisa que interessa para essas pessoas é poder, é dinheiro. Mas para eles, ninguém pensa numa boa educação, saúde, social, nada disso. Leonel Brizola já tinha dito há muitos anos atrás que política e religião não poderiam andar juntos, o Estado é laico, e não tendo esse respeito à Constituição e se utilizando politicamente da palavra de Deus, é que esses vagabundos vão fazendo para fazer com que você ainda apoie eles. E aí o pior, você tem um governador canalha que ainda tem a pretensão de ser senador, podendo ser impeachmentado e ficar inelegível, ele ainda fica pensando nisso, ele pensa nisso. Ele pensa que ele é tão canalha que ele pensa que a sociedade vai aceitar isso de qualquer forma. Além de ter esse péssimo Cláudio Castro como governador, esse Rodrigo Bacelar que não vale nada, esse TH Joias que é bandido, e outros, a gente ainda tem o desprazer de ver uma oposição, se é que a gente pode chamar de oposição, porque comeram no mesmo prato, que fica aí em rede social falando bobagem. Entre eles, Eduardo Cunha, grandíssimo pilantra, Sérgio Cabral,
Sérgio Cabral tem a ousadia de estar solto e ainda fazer vídeos dizendo que o governo dele foi maravilhoso, que ele é uma pessoa ótima. Garotinho e Rosinha, que fizeram péssimos governos, foram presos. Garotinho que começou essa questão neoliberal, vagabunda, chequinho, cheque cidadão, compra de votos, aliciamento de adversários políticos. O Washington Reis, que está condenado por crime ambiental, que está acabando com o Xerém, tem mais processos dele que ele está respondendo. Que Rio de Janeiro é esse? Ano que vem teremos eleições majoritárias, 2026. Vamos acordar, vamos votar contra todas essas pessoas, vamos dar oportunidade a pessoas novas. Ou então, vote nulo. Vote nulo, mostre o teu descontentamento. Venha a público, faça como eu estou fazendo. Mostre a sua indignação, a sua falta de respeito total por esses canalhas que aí estão e que nada fazem em prol da sociedade, do país, do Rio de Janeiro. Vamos ter um pouquinho de vergonha, vamos ter um pouquinho de bom senso. Quando você fica aplaudindo aí o Donald Trump, que quer atacar e quer pegar o petróleo da Venezuela e usa o narcotráfico como uma forma de fazê-lo, pense o seguinte: será que não era bom então o Donald Trump invadir o Rio de Janeiro? Ele já está com um hotel ali na Avenida Binário, aqui na orla do Rio de Janeiro, perto do porto, esperando o cassino abrir, porque ele é um homem de cassino, de jogo. Vamos pensar, vamos tentar mudar isso. Vamos mostrar um pouco de dignidade. Você, meu concidadão do Rio de Janeiro, você, pessoa de bem, cidadão de bem, não se curve, não se agregue, não seja cúmplice disso que está aí. E a gente vai voltar nesse assunto, porque infelizmente o Rio de Janeiro não para de nos envergonhar através dessas pessoas que ocupam os mais altos cargos públicos. Beijo no coração, paz e bem.